Então vamos à aula 3 de eletromagnetismo e discutirmos sobre o espectro eletromagnético, né? O que seria o espectro eletromagnético? Esse espectro, pessoal, nada mais é do que os diversos tipos de ondas eletromagnéticas que nós temos, né? O estudo do espectro eletromagnético é o estudo da natureza de todas as ondas eletromagnéticas, né? Veja, pelo tamanho do comprimento de onda aqui, ó, pelo número de vibrações que você tem aqui por segundo, você consegue perceber já qual é a diferença que tem de uma onda para outra, né? O que diferencia uma onda da outra. Qual é? A frequência, né? Então aqui nós temos as ondas para cá, para este lado, nós temos as ondas de alta frequência, né? Raio gama é um primeiro tipo de onda eletromagnética de alta frequência. Raio X tem uma frequência abaixo do raio gama, ultravioleta, a luz visível, né? Vamos estudar aqui a luz visível ainda. Veja que é uma faixa de frequência bem pequena, então elas são distribuídas numa faixa de frequência. E a luz visível pega uma faixa de frequência bem pequena, que vamos já delimitar aqui para você ter uma ideia geral, tá? Infravermelho, você não é obrigado a saber a faixa de frequência, mas é de bom tom você ter uma noção geral, né? Infravermelho, micro-ondas e as ondas famosas ondas de rádio, que são as de menor frequência. Então, pessoal, qual é o fator primordial de classificação de onda eletromagnética? Frequência. Para cá estão as ondas de alta frequência, para cá estão as ondas de quê? De baixa frequência. Perfeito? O raio gama seria então a de maior frequência e a M, ou as ondas de rádio, notadamente do tipo AM, são as de baixa o quê? Frequência. Mas a gente aprendeu pelaquela relaçãozinha da velocidade que é lambda F, e nós aprendemos que no vácuo essa velocidade da luz ela permanece o quê? Constante. Isso implicava dizer o quê? Que quem tem maior frequência para compensar o aumento da frequência tinha que ter uma diminuição do comprimento de onda. Você lembra da última aula? Logo, para que essa velocidade permaneça constante, o comprimento de onda para cá, ele é o quê? Maior. Dá para ver? Aqui, ó, comprimento de onda e a distância entre duas cristas, ou entre dois vales. Agora, se você for pegar o comprimento de onda para cá, ó, veja aqui, nesse ponto, ele é menor. Então, à medida que a frequência aumenta, o comprimento de onda, o que, pessoal? Diminui. Isso tudo para a velocidade permanecer o quê? Constante. Fácil, fácil, fácil de você lembrar isso aqui. Isso é top para a prova de Enem. Cara, não pode esquecer isso aqui. O que, professor? Baixa frequência, alto comprimento de onda. Alta frequência, baixo comprimento de onda. E, notadamente, você tem que saber a sequência, né? Primeiro vem o raio gama, depois vem o raio X, em ordem decrescente de frequência, ou crescente de comprimento de onda. Você escolhe crescente de comprimento de onda ou decrescente de frequência. Raio gama, raio X e ultravioleta. Essas aqui são as chamadas radiação ionizante. São aquelas que provocam o quê? Mutação. São aquelas que têm alto poder de penetração. Então, para cá, quanto maior a frequência, esse fator maior frequência, ele dá origem a duas situações importantes. Quais sejam? O poder de penetração e também, pessoal, a energia transportada pela onda. A gente vai ver, né, na parte de física moderna, que quanto maior a frequência, maior, aí ninguém vai entrar em detalhes aqui na equação do fóton, HF, né, mas a ideia geral é que o transporte de energia por uma onda é proporcional à sua o quê? Frequência. O poder de penetração na pele para provocar mutação também está diretamente relacionado com a frequência. Então, para cá, são as ondas que têm maior poder de penetração, maior transporte de energia, maior capacidade de produzir ionização nas moléculas, maior probabilidade de provocar o que no organismo de um ser vivo? Mutação. Processo evolutivo, mutação está associado a essa grandeza da frequência. Ou baixo comprimento de onda, como eu digo, você pode interpretar com uma das duas grandezas, perfeito? Perfeito. Vamos lá. Aqui, nessa pequena faixa de frequência, nós temos o espectro visível, que vai, gente, de mais ou menos 7,5
vezes 10 a 14 Hz, aqui ó, 7,5 vezes 10 a 14 Hz, até, né, diminuindo a frequência para cá, né, estamos indo nesse sentido, ó, diminuindo a frequência para cá, até 4 vezes 10 a 14 Hz. Veja que todos são 10 a 14, ó, 10 a 14, 10 a 14. Então, a ordem de grandeza é 10 a 14, ó, 10 a 14. Só que é de 7,5, alguns autores colocam aproximadamente 8 aqui, deixam em 4 ou até 5 às vezes, vai variar de autor para autor. Mas em tese, a gente vai de 7,5, a frequência mais alta do visível. Então, o olho humano só capta essa faixa de frequência. Então, aqui é um olhômetro, né? O olho humano só capta essa faixa de frequência. Então, as células do nosso olho, né, as fotorreceptoras, só captam faixas de frequência que vão deste valor a este, ou, se preferir, comprimentos de onda lambda, aqui embaixo estão os lambdas, ó, pessoal. Lambdas que vão aí no intervalo de 400, 390 até 720 nanômetros. Nano, lembra? 10 a menos 9, nanômetro, 700 vezes 10 a menos 9 metro. Perfeito? Então, você não é obrigado a decorar esses intervalos, mas é importante saber que a ordem de grandeza está em torno de 10 a 14 para a frequência do espectro visível da luz. Então, o olho humano é só sensibilizado. Então o olho humano, as células do olho humano não conseguem captar ultravioleta, raio-x? Não, pessoal. A frequência não é suficiente para ser captada pelo olho humano. O olho humano só consegue captar frequências nesta faixa, ou comprimentos de onda nessa faixa. Perfeito? Perfeito. Agora entenda uma coisa. Cada cor não existe. Nós, por exemplo, em física a gente aprende que as sete cores padrões, elas vamos lá, começa aqui, ó, violeta, anil, lembra lá? Azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Só para lembrar, pessoal, nós aprendemos que nós temos 7 cores, que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 cores padrões. E a gente fica com essa mentalidade, né, que são sempre essas 7 cores e que não poderia ter outra cor. Claro que existe, pessoal. Na verdade, a gente fala violeta de um modo geral, mas o violeta tem vários tons de violeta, perceba? Vários tons de anil, de azul, azul claro, azul escuro, azul marinho, aquelas cores que nós chamamos comumente de verde. Não existe uma frequência certa, um comprimento de onda certo para o verde. Então, cada tom de verde vai ter uma frequência. Isso é interessante, porque dá ideia de continuidade do espectro eletromagnético. Não pense que só são essas 7 cores. A gente fala nas 7 cores como um padrão, de forma de fixar melhor. De saber que o violeta é uma onda de alta frequência, ó, alta frequência, está desse lado do espectro, e que o vermelho é a onda de baixa frequência. Então não esqueça, para cá, no espectro eletromagnético do visível, para cá estão quem? As ondas eletromagnéticas de baixa o quê? Frequência e alto comprimento de onda. Estou falando só dentro do espectro visível, né? Para esse lado estão as de baixa frequência. E para cá, no espectro visível, para cá, estão as de alta frequência, ou, se preferir, baixo comprimento de onda. Deixa eu melhorar aqui o desenho para vocês. Então, para cá estão as ondas de alta frequência e baixo comprimento dentro do visível. Então, se perguntar para você, entre azul e amarelo, qual que tem maior frequência? Azul. À medida que o azul vai escurecendo, a frequência vai aumentando. À medida que ele vai tendendo a anil, a frequência vai aumentando. Mas tem várias faixas de frequência aqui, pessoal. Né? Várias frequências que correspondem a cada uma das cores. Isso é fundamental. E outra coisa importantíssima. Vamos lá, resumindo aqui, ó. A frequência
Opa, só um instante. A frequência, ela determina o quê? A cor. Vamos? A frequência, ela determina a cor. Quero saber qual é a cor, eu tenho a frequência, ou se preferir, o comprimento de onda, não esqueça disso, mas se usa mais o termo frequência. A frequência determina a cor. Perfeito, professor? A frequência determina a cor. E a amplitude da onda? Amplitude, lembra o que é amplitude? Amplitude, essa distânciazinha aqui, essa altura atingida pela onda, aqui ó, pessoal, a amplitude. A amplitude determina o quê? O brilho, pessoal, o brilho da luz, perfeito? Então, professor, eu quero uma luz com brilho intenso. Ah, eu quero um amarelo intenso ou quero um amarelo fraco? Ora, se eu quero amarelo, eu vou determinar por uma frequência. Agora, se eu quero um amarelo mais forte, com a intensidade maior, não é nem forte, com a intensidade maior ou com a intensidade menor de brilho, aí eu tenho que analisar o que da onda? A amplitude. Não é a frequência, tá? Brilho está associado com a amplitude da onda. Lembra? Amplitude, ó, amplitude da onda. Veja que a minha onda em vermelho, que estou fazendo agora, ó, ela tem uma amplitude maior. Então, essa aqui brilha mais do que a outra, porque a amplitude é maior, mas a frequência é a mesma, estão vendo? A frequência é a mesma. É como se fosse o mesmo tom. Deixa o professor melhorar até o desenho. É como se fosse o mesmo tom, tá? Mas aí você tem um verde mais claro, digamos assim, e um mais forte aqui, ó, uma intensidade maior, só para ter uma ideia, tá bom? Brilho. Brilho está falando de quê? De amplitude. E vamos fechar essa nossa aula dentro dessa ideia. Como eu falei que esses aqui são os ionizantes, esses daqui são os não ionizantes. Outra coisa importante, vamos tentar entender mais ou menos, falando um pouquinho rápido sobre eles. Raio gama, pessoal. Raio gama vem normalmente de decaimento radioativo. O que é isso? Os núcleos atômicos emitem radiação devido à instabilidade, né? Então os raios gamas não são muito comuns aqui na Terra, mas os raios gamas são típicos de decaimento radioativo, de núcleos instáveis, de urânio, plutônio, não sei se você lembra disso, e de outros átomos mais simples, como o deutério, que vem num isótopo do hidrogênio, perfeito? Mas também você pode obter raios gama pela incidência de raios cósmicos, que são aqueles raios que vêm do espaço em direção à Terra, e quando atinge a atmosfera, a colisão com a atmosfera gera também radiação gama. Basicamente, a radiação gama também é utilizada para tratamento da radioterapia, né? Um tratamento de câncer, se usa também radiação gama para isso. Assim, basicamente, a grande característica deles é alto poder de ionização, grande transporte de energia, perfeito? Raio-X, diagnóstico, né? Exame diagnóstico, basicamente o raio-X é usado para exame diagnóstico, né? São aquela ideia de que ao você, né, colocar uma chapa para verificar um determinado osso, a radiação ela consegue atravessar, pelo poder de penetração que ela tem, ela consegue atravessar todo o tecido que nós temos, carne, menos osso, né? Aquele que é mais sólido, mais denso, o raio-x tende a bater e não atravessar. E aí é que marca, por exemplo, aquela chapa metálica, deixando o branco, indicando que o raio-x não conseguiu atravessar na parte mais densa, perfeito? Outra coisa importante, outra radiação importante, ultravioleta, né? O Sol. O Sol, você vai ver que a fonte principal, que é o Sol, ela emite todas as frequências do espectro eletromagnético, principalmente a ultravioleta e a luz visível, né? E a luz visível. Então, o Sol, ele é uma fonte de ultravioleta. E ultravioleta é para quê, professor? Para bronzeamento. De um modo geral, ultravioleta não é visível, mas é o responsável, por exemplo, pelo nosso bronzeamento. É o caso daquelas câmeras de bronzeamento artificial com ultravioleta. Ultravioleta, o excesso de ultravioleta também vai provocar o quê? O câncer de pele, provoca a formação de radicais livres. Esses radicais livres tendem a atacar o quê? As células, formando células malignas, mudança de código genético pela radiação do ultravioleta. E o principal exemplo é o câncer de pele pela radiação ultravioleta, perfeito? O visível, nós já fizemos um breve comentário do visível, né? Frequência menor, infravermelho, é perceptível pelo olho humano? Não. Infravermelho está diretamente relacionado com o quê? Com o calor, né, pessoal? Calor, produção de calor, uso do controle remoto. O corpo humano, por exemplo, depois, todo o corpo que está numa certa temperatura, ele tende a emitir o quê? Irradiação. E essa irradiação normalmente é do tipo infravermelho. O corpo de um animal não é capaz, teoricamente, de emitir o quê? Nessa faixa de frequência aqui, que é a do visível.
E ela só fica na faixa de frequência do infravermelho, que não é perceptível pelo olho humano. Quer dizer, a ideia é que o ser humano não consegue atingir temperaturas para emitir o quê? Luz, correto? Não consegue. Então, o infravermelho tem a ver com o quê? Com calor, tem a ver com aquelas ondas que são utilizadas para controle remoto, abrir um portão, ligar uma televisão, né? Você está associado aqui. Micro-ondas, pessoal, micro-ondas. Aqui nos micro-ondas nós temos o sonar, sonar são ondas mecânicas. O radar, você tem radar em micro-ondas, o sistema utilizado para verificação de objetos voadores. Você tem também o mesmo sistema utilizado no aparelho micro-ondas, né? Que inclusive tem umas gradezinhas para evitar que essas ondas saiam de dentro daquela estrutura por interferência. Mas micro-ondas, assim, em tese, mais especificamente é para o radar e para o sistema do aparelho de micro-ondas. Embora o nome micro-ondas não são ondas tão pequenas, né? Elas têm comprimento de ondas significativos, tá? E para finalizar, as ondas de rádio. Aqui nas ondas de rádio também temos, aqui voltando às micro-ondas, nós temos aqui também telefone. Alguns telefones funcionam dentro da faixa de quê? De micro-ondas, outros telefones funcionam dentro da faixa de ondas de rádio, tá? Mas nós temos também aqui os aparelhos celulares de um modo geral. Vamos lá, ondas de rádio. Aí nós temos TV, funciona aqui AM, FM, né? FM significa frequência modulada, é o sistema de transmissão por frequência modulada. Quando eu quero mexer na amplitude da onda, eu uso AM, né? Amplitude modulada. Isso faz diferença? Faz, porque isso interfere diretamente num fenômeno chamado de difração, né? FM tem frequências o quê? Maiores. AM tem frequências o quê? Menores. E quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. A gente vai ver que o fenômeno da difração está associado à capacidade de ultrapassar obstáculos. E quanto maior o comprimento de onda, a tendência de ultrapassar obstáculos de ordem de metros é mais fácil para as ondas do tipo que AM são proporcionais. Por exemplo, você sabe que uma AM ela consegue atingir distâncias muito maiores do que uma FM em face da capacidade dessas ondas AM ultrapassarem montanhas, relevos, né? Digamos, perfil acidental que tem o terreno. Para as ondas AMs, como os comprimentos de ondas são elevados e é da ordem de grandeza dos obstáculos, fica muito mais fácil para passar. Normalmente, as FM estão em torno de MHz, frequência em torno de 10 a sexta, e as AM estão em torno de kHz. Então, você tem 800 kHz, 600 kHz, K quer dizer 10 a terceira, e aqui você tem Mega, que é 10 a sexta Hertz. Perfeito, pessoal? Aqui está o nosso espectro eletromagnético, ficou um pouco riscado aí, mas deu para entender, né? Qualquer coisa, volta ao vídeo, dá uma reforçada, mas o essencial é você saber para o Enem o quê? A sequência dessas ondas. E quais são os fatores que estão mudando quando você analisa essas ondas. E lembrar as cores principais e qual é a frequência maior e menor nas cores. E não esquecer que cada cor é determinada pela sua frequência. E que não existe só o violeta, existe toda uma gama de violeta, que é determinada por várias frequências no intervalo de 7,5 até 4, e todas na casa de 10 a 14. Por curiosidade, só para fechar aqui, o infravermelho, por exemplo, está em torno de 10 a 14, que começa, né, no 10 a 14 e vai até 10 a 12. O micro-ondas, por exemplo, ele vai até 10 a oitava. E as ondas de rádio, elas chegam a valores bem menores, né? De 10 a oitava para baixo, né? Até valores bem próximos de Hertz, unidades de Hertz. O ultravioleta, por exemplo, ele chega a valores de 10 a 12, 10 a 14, aqui 10 a 16, de 10 a 14, né? 10 a 14 que eu falo é do visível, até 10 a 16. E do raio gama em diante vai de 10 a 19, né? Você chega a ter 10 a 19 na casa, na ordem de grandeza, de 10 a 19 para frente. Perfeito? Na verdade, isso aqui foi só para ter uma ideia, você não é obrigado a saber, mas aconselho você a fixar legal, pelo menos o do visível, para você ter uma ideia de que a frequência está trabalhando tal ou não no visível. Beleza? Pronto. Na próxima aula eu vou tentar falar sobre alguns fenômenos ondulatórios, notadamente polarização de ondas e interferência de ondas. Forte abraço, pessoal. Valeu!